Adolescência, juventude, mocidade é sempre e por todos tido como época de se aproveitar, de se curtir a vida. Isso é universal, ninguém contesta. Até a Bíblia diz isso. E diz, como diria o gaúcho, com todas as letras: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vida alcançar, diz Eclesiastes 11:9, na sua primeira parte. Embora isso tenha sido dito pelo homem, segundo a Bíblia, mais sábio que já passou por este planeta, exceção feita, é claro, ao Senhor Jesus Cristo, o grande Salomão, imagino que Salomão não tinha a mínima ideia do que seria o entretenimento nos nossos dias. Se você for jovem e tiver criatividade, praticamente não existem limites para esse alegrar-se, curtir a vida. É claro que ter um pouco de dinheiro sempre ajuda. E é preciso que você, que é crente em Cristo, que um dia entendeu que era pecador perdido, longe de Deus, e para fazer as pazes com Deus você creu em Jesus, creu que Ele morreu pelos seus pecados, lhe deu vida, é preciso que você se compenetre de que a vida cristã não é e nem nunca foi sinônimo de chatice, de tédio. Não precisa ser vida de mosteiro. Quando a Bíblia diz que Jesus nos deu vida, ela está falando tanto de vida eterna, salvação que nos garante passar para a eternidade com Deus, mas ela está falando também de vida abundante, vida que vale a pena ser vivida neste mundo hoje. Uma das maiores armas que o diabo, seu e meu inimigo, possui é essa mentira, desculpe o termo, safada, de que ele vive tentando buzinar nos nossos ouvidos. Não, Deus não quer a sua felicidade. Ele quer que você viva uma vida chata. Mentira. Eu repito, a Bíblia diz, Salomão diz, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ou seja, não ande por aí macambúzio, sorumbático, como quem tem cara de comer um ensopado de chuchu sem sal. Ouça a Bíblia, siga por onde o seu coração mandar e até aonde a sua vista alcançar, diz a Bíblia. Não venha me dizer que cristianismo é religião de gente triste e infeliz. Não é isso que a Bíblia diz. Nunca disse isso. Por que será que Salomão diz o que ele diz nessas palavras que acabamos de ler? Como eu já mencionei, a Bíblia afirma que Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, maior que a de todos os homens. Correu a sua fama por todas as nações, diz 1 Reis capítulo 4. A coisa foi tão marcante que hoje, passados 3.000 anos, o dicionário Novo Aurélio contém um verbete, um substantivo, não um nome próprio, chamado Salomão, cuja definição é indivíduo que se tem por muito criterioso e vive a aconselhar. O mesmo dicionário fala em, aspas, justiça salomônica, qualidade que certamente falta aos governantes dos nossos dias. Por que um homem assim daria um conselho para você hoje, em pleno 2019, que diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o coração nos dias da sua juventude. Em primeiro lugar, ele foi jovem, filho do poderoso e rico rei Davi. E eu tenho a impressão que a juventude de Salomão não deve ter sido chata. Mesmo não tendo conhecido TV a cabo, avião, internet, smartphone, etc. Só que quando ele escreve essas palavras, ele já está com pelo menos 60 anos de idade, talvez até uns 70. Ele conhecia a vida, podemos dizer, do começo praticamente ao fim dela. Você quer ver o que ele tem em mente quando ele diz hoje para você aproveitar a vida? No mesmo texto, nós estamos em Eclesiastes capítulo 12, Salomão responde o porquê desse curta a vida, meu jovem. Antes que venham dias difíceis. Antes que se aproximem anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Então existe um outro lado da moeda. Nem tudo é alegria nessa vida. Salomão está dizendo que chegarão os anos que você vai dizer: não tenho satisfação neles. Será mesmo?
A vida é tão fantástica. Será que chegará o dia que eu vou dizer que eu não curto mais a vida? Você pode estar se perguntando. Com certeza, Salomão responderia a você. Basta olhar à sua volta. Quantas pessoas de 60, 70, 80 anos você conhece que curtem a vida como você curte? No Salmo 90, Moisés fala do lado sombrio da vida. Talvez você conheça uma ou outra pessoa assim. E mais adiante eu vou falar um pouquinho dessas pessoas que devem nos servir de modelo. Mas a realidade é que a grande maioria do pessoal que nós chamamos de idosos, terceira idade, até os que ironicamente chamam essa fase de vida de melhor idade, grande parcela dessa gente enxerga essa fase da vida com a mesma visão de Salomão. Pensando nessa fase, dizem dos seus dias, não tenho satisfação neles. Ouça isso nas palavras de um poeta, o padre Antônio Tomás. Ele diz assim: quando partimos no verdor dos anos, da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando para trás os desenganos. Rindo e cantando, céleres e ufanos, vamos marchando descuidadosamente. E eis que chega a velhice de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. É quando nós vemos claramente o quanto a existência é rápida e fugaz. Agora nos sucede exatamente o contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrás. Por que a vida é assim? Primeiramente porque é a ordem natural das coisas. Desde o dia em que você nasceu, você começou a morrer. É aquilo que é festa, a beleza física, um corpo bem delineado, a disposição, a saúde em geral compõe uma curva. Quando criança e aí adolescente e depois jovem é só subida. Aí na casa dos 30 se estabiliza, mas para alguns isso chega a 40, mas depois disso é ladeira abaixo. Tem ligação com os hábitos alimentares, vícios de postura, abusos com o horário de dormir, excessos tão comuns na época de jovens, em que nós nos achamos imbatíveis e nada vai nos derrubar. O que você semeia hoje, na área da saúde, você vai colher amanhã. É por isso que o mundo parece estar se compenetrando de que cigarro é um mal que tem que ser combatido. Você vê que você quase não usa, não vê mais propaganda de cigarro. Mas mesmo que eu não fume, não beba, não me entregue à boemia, mesmo que a ciência progrida assustadoramente como vem acontecendo, mesmo que a expectativa de vida esteja aumentando, mesmo que a qualidade da nossa vida, da vida à nossa disposição esteja melhorando, o nível da medicina e periféricos podem nos oferecer muitas coisas. Mesmo assim, a ordem natural das coisas é que a vida tem um sobe, onde tudo é festa, e está ficando cada dia melhor, e ela também tem um desce. Quando o carro começa a descer ladeira abaixo e o freio começa a falhar. E aí não tem jeito. Eu estou com 68 anos de idade. Apesar de caminhar perto de 5 quilômetros diariamente, cuidar de alimentação, é só fazer um esforço banal, eu dou um mau jeito nas costas e por aí vai. Ou seja, quando a gente deixa de ser jovem, a vida não é exatamente como a gente imagina, não é exatamente como a gente gostaria que fosse. Mas há um segundo motivo pelo qual Salomão nos fala dos dias em que você, hoje jovem, um dia dirá, não tenho neles satisfação, ou não tenho satisfação neles. Isso diz respeito às escolhas espirituais que fazemos, que ao contrário que a maioria crê, muito além do que a vastíssima maioria consegue enxergar, as escolhas espirituais que fazemos haverão em muito de determinar como serão os nossos últimos dias aqui na Terra. E quem está dizendo isso para nós é, além do homem mais sábio que já existiu, é um homem que, quando ainda jovem, lá pelos seus 25, 30 anos, fez escolhas erradas em sua vida e de uma forma triste. A Bíblia diz, por exemplo, que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. É que naquela época, quanto mais mulheres, quanto mais filhos se tinha, maior o status. Só que Salomão sabia muito bem que Deus havia, dentre outras prescrições,
dado a seguinte prescrição para o rei que viesse reinar sobre Israel, desejoso das bênçãos de Deus: não se multiplicará para si mulheres, para que o teu coração não se desvie. Deuteronômio 17:17. E o que é que ele fez? Ele ouviu o mundo, os homens, os padrões humanos, e não deu ouvidos à palavra de Deus. Ouça o que 1 Reis 11:3 em diante diz. Tinha Salomão 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, olhe só aqui as decisões tomadas na mocidade, como elas verão com certeza de afetar a sua vida para bem ou para o mal. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, edificando santuários a outros deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. E vocês conhecem a história de como o reino de Israel se dividiu a partir de Salomão entre 10 tribos dissidentes, que veio a se chamar de Israel de um lado, e as 2 tribos, a princípio fiéis, de Judá e Benjamim, daí em diante conhecidas como Judá, do outro lado. É esse homem, talvez avaliando que sua vida poderia ter sido diferente, e acabou sendo o que foi por causa das péssimas escolhas como jovem, que diz a você que virão dias difíceis e se aproximarão anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Só que em meio a tudo isso, a todo o sofrimento e as más escolhas quando jovem, e o que isso representou de uma velhice amarga, sem prazer, sem gozo na presença de Deus, Salomão nos deixou um alerta, como que dizendo: não caiam no mesmo buraco que eu caí. Não cometam os mesmos erros que eu cometi. No início do capítulo 12, as primeiras palavras dele a você hoje são: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. É para curtir a vida enquanto você é jovem. É para que o seu coração se sinta feliz. Seja feliz nos dias da sua juventude, não é isso que ele diz? É para seguir por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. É isso que nós temos que fazer? Certamente. Mas lembre-se do seu Criador enquanto você faz isso. Siga os padrões que Deus delineou tão claramente neste livro aqui. Não dê ouvidos ao que o mundo diz. Não dê ouvidos aos comerciais de TV, às filosofias da Nike que dizem: vai fundo, just do it. Ouça o seu coração, sim, mas lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Lembre-se, como diz o texto aqui de Salomão, que você deve curtir a vida. Você deve seguir o seu coração. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Talvez aí os tais dias de velhice que Salomão diz que não trarão felicidade, talvez não tragam as mesmas alegrias da vida de jovem. Mas certamente não nos deixarão cheios de tristeza, mesmo que tudo ao nosso redor seja desanimador. Conheci uma senhora, missionária. Quando ela morreu, estava praticamente cega, tinha tido uma vida muito difícil como missionária, já havia perdido o marido, uma filha casada que morreu num acidente de automóvel e deixou 3 filhinhos pequenos. E ela perdeu uma outra filha de forma trágica. Só que eu nunca vi aquela senhora senão com um sorriso nos lábios, irradiando Jesus, com um final de vida tão diferente do que teve Salomão. A Bíblia diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis. Antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. O que você vai escolher? Pense bem.